Aos olhos dos que o abandonaram, o Vondervoord parece morto. Silencioso. Mas não se engane. O que você vê não é o fim, mas o começo de algo ainda mais sombrio. O Vondervoord não acaba. Ele é eterno, e como a entidade que o habita, sua existência está além de qualquer fim possível. A câmera se move lentamente, capturando os detalhes da entrada do Vondervoord. Suas luzes piscam fracamente, os arcos enferrujados da entrada cobertos por uma fina camada de névoa. O som de risadas distorcidas ressoa ao longe, como uma presença invisível, implacável. O Vondervoord, embora pareça adormecido, está longe de ser inofensivo. Ele aguarda. Uma jovem mulher, com olhar curioso e sorriso inocente, se aproxima do parque. Ela observa o letreiro enferrujado e as luzes quebradas, sem saber o que a espera. Entrando, ela é imediatamente consumida pela atmosfera estranha do lugar. A risada da entidade continua ecoando, mas ela não percebe. É uma risada que não se origina de nada humano. Ela apenas segue em frente, como qualquer outro visitante atraído pelo mistério. Ela entra no primeiro brinquedo que encontra, o Carrossel dos Espíritos, e se diverte com as figuras grotescas que giram ao redor. Mas há algo errado. A boneca no carrossel a observa de maneira inquietante. Seus olhos, agora vivos, a fixam enquanto a jovem se afasta, um leve arrepio percorrendo sua espinha. Ela sorri nervosamente, achando que é apenas um truque da iluminação. A câmera foca na boneca, agora mais intensa, como se estivesse esperando pela próxima vítima. Mas a jovem já segue em frente, sem perceber o perigo iminente. Ela passa por uma das atrações do parque, uma casa do terror que parece se distorcer à medida que se aproxima. As figuras de sombras e sorrisos distorcidos aparecem e desaparecem, e ela começa a sentir uma presença opressiva. Ela tenta sair, mas descobre que a porta está trancada. Tentando abrir, a risada se intensifica. Seus olhos começam a se arregalar com o pânico. A cada respiração, ela sente como se o tempo dentro do Vondervoord fosse diferente. Algo não está certo. O medo começa a dominá-la, mas ela não entende por quê. De repente, ela percebe. O parque não está tentando brincar com ela. Ele a está consumindo. A jovem tenta escapar, correndo pelos corredores tortuosos do Vondervoord. Mas cada corredor leva a outro lugar que parece idêntico ao anterior. O som da risada ecoa mais forte, mais distante, e ela se vê em um ciclo de pânico sem fim. Ela começa a se lembrar das histórias que ouviu, das lendas sobre o Vondervoord. Mas já é tarde demais. O parque a tem. Ela é apenas mais uma alma perdida. Ela entra em uma das principais atrações, a gigantesca roda gigante. A sensação de déjà vu é esmagadora. Ela já esteve aqui antes, mas não sabe como. Olhando ao redor, ela percebe que todas as almas que passaram por esse ciclo estão presas na roda, suas expressões vazias, seus corpos imóveis, como se estivessem aguardando algo que nunca chegaria. Mas a roda começa a girar, lentamente no início, e depois, mais rápido. A jovem tenta lutar, mas não consegue se mover. Ela sente como se a roda estivesse puxando sua alma para dentro. E tudo ao seu redor se distorce. O Vondervoord se torna um pesadelo sem fim, onde não há mais linhas claras entre o real e o imaginário. Ela se vê rodeada por sombras, figuras de almas perdidas que observam sua luta em silêncio. E ela entende, finalmente, o que aconteceu. O Vondervoord não deixa escapar ninguém. Todos que entram se tornam parte dele. O parque, como a entidade que o habita, nunca para. Ele se alimenta da luta, da frustração e do medo, enquanto as almas dos perdidos se tornam eternamente parte do ciclo. Agora, a jovem tenta desesperadamente gritar por ajuda, mas sua voz é abafada pela risada que não se origina de nenhuma boca. Ela é engolida pela escuridão. E enquanto ela desaparece, o ciclo continua. O Vondervoord nunca para. Ele continua esperando, atraindo mais vítimas, mais almas para alimentar a entidade que o habita. Os que entraram nunca saem. Eles são presos no parque para sempre, suas memórias perdidas, suas existências apagadas.
O Wonderworld se alimenta do medo, da solidão e do sofrimento. Aqueles que chegam pensando que se divertirão descobrem, tarde demais, que o verdadeiro espetáculo do Wonderworld é o tormento eterno. O parque se torna sua prisão, um lugar onde o tempo não tem mais significado. Cada alma perdida fica presa dentro da essência do Wonderworld, um ciclo interminável que nunca terá fim. O Wonderworld não tem mais visitantes. Não precisa deles. Ele já se alimenta das almas que ficaram para trás, e o tempo dentro do parque se estica, se dobra, criando um ciclo que nunca se quebra. Não há fuga, não há libertação. A entidade que habita o Wonderworld se alimenta, se fortalece, e o parque aguarda pacientemente a próxima alma que se aventurar em seu interior. A câmera se afasta da entrada do Wonderworld, agora coberta pela névoa e envolta em silêncio. Mas a risada da entidade ainda ressoa, distorcida e eterna, esperando. A luz das lâmpadas quebradas pisca uma última vez antes de desaparecer, mas o Wonderworld permanece, à espreita, aguardando o próximo visitante. Porque no Wonderworld, o fim nunca é o fim. Ele é apenas o começo. E enquanto as portas do parque se fecham, mais almas se aproximam, como peças em um jogo macabro. E o ciclo nunca acaba. Ele apenas começa de novo. Capítulo 2. O primeiro sinal da entidade, 2000 palavras. Ela decide entrar na casa do terror. Logo, a atmosfera muda. O ambiente se torna denso, e as sombras nas paredes parecem ganhar vida. As figuras grotescas, uma a uma, começam a se mover. Seus olhos se fixam na jovem, e ela começa a perceber que o Wonderworld não é apenas um parque, mas algo muito mais maligno. A risada distorcida parece ecoar de dentro das paredes. Ela tenta avançar, mas cada passo que dá aproxima mais de um abismo que ela não pode ver. Em uma das salas, ela vê uma figura estranha, um homem, ou o que parece ser um homem, mas com um sorriso muito largo e olhos que não deveriam existir. Ele se aproxima dela e, com uma voz quase sussurrante, diz: "Você não deveria estar aqui." A jovem tenta correr, mas as portas se fecham sozinhas. O medo começa a se intensificar, e o Wonderworld a envolve em uma espiral de terror. Ela começa a perceber que as coisas não são o que parecem. Cada brinquedo, cada figura, cada risada, parece estar alertando-a para algo muito mais sombrio. A Casa do Terror não é apenas um brinquedo, mas um reflexo do que o parque realmente é. Uma entidade. E ela está prestes a se tornar parte disso. Capítulo 3. A percepção distorcionada do tempo e do espaço, 2000 palavras. Ela tenta escapar da Casa do Terror, mas logo percebe que o tempo dentro do Wonderworld não segue as mesmas regras que o mundo exterior. O que parecia ter acontecido em minutos agora se estende por horas. Cada corredor que ela percorre parece se alongar infinitamente. Ela passa pela mesma sala várias vezes, mas não consegue lembrar como chegou até ali. As risadas se intensificam, e figuras fantasmagóricas aparecem nas paredes, se contorcendo, movendo-se como se estivessem tentando se comunicar com ela. Mas as palavras delas são incompreensíveis. O Wonderworld parece se divertir com sua confusão. Ela tenta gritar, mas sua voz é engolida pela risada. A jovem sente que está sendo puxada para um lugar que não pode ver, uma parte do parque que não deveria existir. Ela começa a perceber que está se tornando parte da própria essência do Wonderworld. Sua percepção do tempo e do espaço se distorce, e ela se vê flutuando entre as realidades. As sombras à sua volta parecem ser fragmentos de outras almas, almas que estão presas no ciclo eterno do parque. Ela tenta desesperadamente se lembrar de sua vida antes de entrar, mas a memória começa a se apagar, como se estivesse sendo apagada pela própria entidade. Capítulo 4. O mistério da entidade do Wonderworld, 2000 palavras. Agora, a jovem começa a perceber que o parque não é simplesmente uma atração, mas uma entidade, uma força que alimenta e controla tudo dentro de si. Ela começa a entender que o Wonderworld é um ser vivo, uma entidade que se alimenta de almas. Os brinquedos, as figuras e as atrações não são simples ilusões. Eles são partes da essência do parque, formas de vida que existem para garantir que o ciclo continue.
ela encontra uma sala misteriosa, coberta por um véu de névoa espessa, onde as paredes estão decoradas com símbolos antigos e rituais estranhos. A sala parece ser o centro de tudo, o coração do Wonderworld. No centro da sala, uma figura sombria está deitada, como se estivesse esperando por algo. Ao se aproximar, a jovem sente uma presença poderosa, uma força que parece atraí-la. Mas ao olhar para a figura, ela percebe que está diante da verdadeira entidade do Wonderworld. A figura começa a se mover, e uma risada baixa, mas aterradora, começa a preencher a sala. A jovem sente seu corpo congelar, suas forças sendo drenadas pela entidade. Ela percebe, então, que a entidade é o próprio Wonderworld, e que ele está em constante busca por mais almas para alimentar seu poder. A cada alma que entra, o Wonderworld cresce mais forte, e o ciclo nunca acaba. Capítulo 5. O ciclo eterno e a última luta, 2.500 palavras. A jovem tenta resistir à força da entidade, mas é impossível. Cada tentativa de fugir a puxa ainda mais para o centro do parque. A roda gigante começa a girar, e as almas presas nela começam a se contorcer e a gritar. Ela vê as sombras das outras vítimas, seus corpos imóveis, como se estivessem sendo forçados a viver em um pesadelo interminável. A jovem tenta correr, mas suas pernas não obedecem. Ela encontra uma porta antiga, empoeirada, e tenta abri-la, mas algo a impede. A risada continua, implacável, enquanto ela percebe que o Wonderworld está se alimentando de sua desesperada luta. Ela sente seu corpo ceder, suas forças se esvaindo. As sombras ao redor a cercam, e ela se dá conta de que o ciclo não é apenas uma prisão física, mas uma prisão mental. O Wonderworld manipula as almas, fazendo com que elas lutem até o fim, apenas para ser consumidas e substituídas por novas vítimas. Ela luta contra a entidade, tentando fazer uma última tentativa de escapar. Mas, enquanto suas forças se esgotam, ela se dá conta de que o Wonderworld nunca vai parar de chamar. Ela é uma das muitas, mas sua luta agora será eterna. No final, ela entende que o parque a possuiu completamente, que sua alma agora faz parte da entidade. Não há mais saída, apenas uma nova entrada para as almas que virão. A câmera mostra a entrada do Wonderworld mais uma vez, agora mais imponente, mais escura, com a risada da entidade ressoando nas sombras. O ciclo não acabou. Ele apenas recomeçou, esperando pela próxima alma.